o assunto dessa unidade será sobre os comitês de éticas em pesquisa. Bom, nós havíamos falado sobre ética, né? E agora falamos lá sobre o surgimento das leis que regem as éticas, que foi a partir de 1947. Então, veja, como é que essa ética, né, pode ser, vamos dizer assim, mensurada em diferentes culturas no mundo, né? O que pode ser praticado num país em outro país. Ora, então, o que se houve? Houve uma formação de comitês, então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e existe um senso comum em relação às pesquisas a serem praticadas, né? O que é tolerado, por exemplo, em um país, pode ser não tolerado em outro. Então, esse senso comum é gerado, então, leis internacionais e que fazem com que a pesquisa que vai ser realizada, ela fique dentro desses parâmetros, né, que são tolerados, então, pelo Comitê de Ética dessas pesquisas. Esses comitês de éticas, conhecidos como CEPs, né, eles são comitês formados com pessoas de conhecimento interdisciplinar, né? Por que isso é necessário? Justamente por causa do olhar diferenciado de cada um, né? Nenhum ser humano na face da Terra retém todos os conhecimentos de todas as áreas. E isso é necessário para que essas visões diferenciadas que traz, então, um ponto de vista que pode concordar ou não com aquilo que está sendo discutido. E, inclusive, no comitê de ética, existe uma pessoa leiga no meio, porque é uma pessoa que vai ter a visão da sociedade que não participa de forma técnica daquilo que está sendo feito. Ou seja, é um conhecimento neutro, mas que opina, porque ela faz parte da sociedade, certo? Então, veja bem, como é que um juiz ele consegue fazer o julgamento de uma causa? Justamente por causa do seu staff, né? Se ele vai falar sobre construção civil, se vai falar sobre medicina, existem no seu staff especialistas que vão orientá-los, né, para que ele tome determinadas decisões. E o comitê de ética serve justamente para isso, para direcionar, para limitar, né, os fatores que pode comprometer ou que faça que saia de uma área de tolerância dentro da ética de pesquisa, né? Veja bem no nosso slide aqui, né, o que são os comitês de ética, né? Então, eles são os colegiados ou grupos interdisciplinares e independentes, com característica de utilidade pública, que devem existir nas instituições brasileiras que realizam pesquisas envolvendo seres humanos, escolas, instituições de ensino superior, as IES, e hospitais. Os CEPEM devem ser credenciados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, né? Então, eles são responsáveis pela avaliação e acompanhamento, né, de todo esse processo de ética dentro das pesquisas. Então, a função desses comitês são extremamente importantes, porque é dali que você busca as referências para saber que a pesquisa que você está fazendo, ela poderá, né, dar continuidade ou não. Porque dentro do seu interesse pode existir algumas coisas que não vai ser considerado ético, ou seja, não serão tolerados que você faça determinados tipos de pesquisa, né? Quando a gente volta lá para o Código de Nuremberg, ele foi justamente por isso, porque eles tratavam os seres humanos que eram prisioneiros como se fosse qualquer coisa. E não é bem assim. O ser humano, aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, seja onde for, ele é um humano como qualquer um outro. E o respeito e a ética e a moral, a gente deve também ter o mesmo nível de tratamento, não importa a sua origem ou raça. Não é mesmo? É por isso que a pesquisa, ela é uma coisa maravilhosa. Ela é neutra, ela traz os resultados que são advindos dali, né, daquilo que você foi para campo e trouxe para dentro da academia, certo? É isso que faz toda a diferença. Bom, voltando aqui para o slide, vamos ver o objetivo, né? Então, a avaliação ética de um projeto de pesquisa, ele tem como objetivo garantir os princípios básicos, né? Dentre eles, a beneficência, a autonomia e a justiça. A avaliação ética de um projeto de pesquisa envolvendo seres humanos baseia-se em 4 pilares. 1. A qualificação da equipe de pesquisadores e do próprio projeto. 2.
na avaliação da relação risco-benefício. 3, no consentimento informado. 4, na avaliação prévia de um comitê de ética, né? Então, veja, o consentimento livre é quando a pessoa ela sabe realmente, sabe o que vai acontecer durante a pesquisa. Então, se eu estou participando, por exemplo, para experimentar um remédio que seja um placebo, né? E eu sei que eu vou tomar isso, eu sei que ele não vai ter efeito, mas se eu for participar de uma pesquisa que o remédio está sendo introduzido e que os efeitos colaterais vão ser X e Y, né, e as beneficências serão YZ, eu estou ciente disso. Então, há um consentimento prévio. Eu concordo em participar, porque eu quero participar da pesquisa e quero também trazer algum bem para a sociedade e beneficiando também, certo? Vamos ver o outro item, né? O processo de consentimento informado deve fornecer informações completas, incluindo os riscos e os desconfortos, os benefícios e os procedimentos que serão executados, né? O envio do projeto da pesquisa ao CEP da instituição deve ser cadastrado na plataforma Brasil, que é onde serão analisados os projetos submetidos. Então, veja, as regras, elas são totalmente bem formalizadas. E você tem aonde recorrer para saber como é que você vai trabalhar. E isso é bastante importante. Veja que facilita o seu trabalho e não complica o trabalho, né? Porque, na verdade, se você sabe quais são os parâmetros e os passos que devem ser seguidos, isso, na verdade, facilita o seu caminho. Você tem um norte, você sabe para onde ir, né? Ao contrário, se você não tivesse nenhum tipo de regra, não tivesse nenhum tipo de comitê, não tivesse por onde, né, você começar. Ou seja, você ia criar uma regra totalmente aleatória, sua, e que poderia servir para aquele momento e para outro não, né? Pense bem nisso. Quando você for fazer a sua pesquisa, vá no caminho certo, que isso vai facilitar a tua vida. Até breve.